Bom, galera, beleza? Começando mais um Osório Cast Mais. Dessa vez eu tenho o prazer de receber aqui a Valéria Dias, ou a professora Valéria, ou Valéria da Veiga Dias. Daqui a pouco vamos descobrir como é que ela se apresenta. Até porque a Valéria, eu conheci ela através de um convite que eu recebi de participar numa aula lá na UFN. Mas hoje eu vejo a Valéria praticamente todos os dias nas redes sociais. Eu vou querer saber um pouco mais sobre tudo isso. Mas, Valéria, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do Osório Cast Mais. E eu já começo com a pergunta que me ajuda a saber quem está comigo e, ao mesmo tempo, uns dizem que é uma pergunta difícil, outros dizem que não, que é muito fácil. Quem é a Valéria pela Valéria? Nossa Senhora, essa é a pergunta mais difícil de todas. Então, primeiramente, Osório, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz e honrada, né, essa conversa aqui. Pensei, olha que legal, quando eu vi o projeto, eu fiquei, pessoal me convidou, olha que legal, vou lá, né? Fiquei muito feliz mesmo e achei muito interessante a tua ideia. Bom, o jeito que quiser me chamar, pode chamar que eu vou, né? Boa. Valéria, Val, Vá, prof, né? A gente mais ouve prof do que qualquer outra coisa, né? Então, o jeito que me chamar tá tudo bem. E aí tem gente que me chama da Veiga Val, que é como eu coloco no meu Instagram, Sim, né? entendi. Então, definir, né? Bah, essa pergunta é muito difícil. E eu sou uma geminiana, aí tu pensa que a geminiano tem uma faminha, né? Que a gente pensa um pouco, né? Eu penso bastante. Então, é um pouco complexa a minha cabeça, mas quem sou eu? Bom, eu acho que eu estou professora, né? Porque a gente não é a profissão. Eu estou professora. Estou consultora. E eu faço essas duas coisas com muita alegria. Sou administradora de formação. E acho que eu sou uma pessoa feliz. Uma pessoa que gosta muito de estar conversando com os outros, gosta muito de se relacionar, acho que a gente aprende muito. Isso foi uma das primeiras coisas que eu comecei a aprender na minha vida, que quanto mais gente diferente a gente conhece, mais a gente aprende. Então, eu acho que eu sou isso, assim, eu sou uma pessoa que gosta de estar com as pessoas, de conversar. Isso é um problema, essa entrevista vai durar 3 horas. Conversar, eu sou muito família, gosto de ajudar todo mundo, é um problema isso às vezes, que eu tenho uma fama de Madre Teresa, assim, que eu gosto de ficar... né? É difícil vender serviço, às vezes, porque eu quero ajudar todo mundo. Então, acho que por aí, assim, gosto de cozinhar, comer. Meus alunos sabem disso, que se tiver alguém ouvindo, tiver um chocolate, a professora tá lá, né? Tá certo. É por aí. Me diz uma coisa, quando tu fala assim de tua professora, quem é o teu aluno hoje? Porque assim, a gente já viu aqui que, ainda mais agora tu falou que é geminiano, então a gente vai percorrer Jesus. diversos Valérios aqui. Quem é o teu aluno hoje, né? Com quem que tu lida hoje e basicamente qual é o caminho que tu faz essa galera trilhar, hein? Bom, eu acho que eu sou uma professora bastante não convencional. Pelo menos é o que eu tenho percebido com a minha experiência. Já faz 11 anos que eu estou docente. Caí de paraquedas nessa profissão e me apaixonei, por isso que eu nunca mais voltei a trabalhar em empresa. E o meu aluno hoje, eu acho que tem um perfil bem diversificado. São jovens adultos, às vezes um pouco nem tão jovens. Não tão jovens. Nem tão jovens, mas alunos que são da graduação, da pós-graduação, mestrandos, doutorandos. Com mentoria, eu atendo pessoas que estão mais em nível de pós-graduação. Eu faço mentoria acadêmica, aí são pessoas que estão desesperadas, precisam escrever, aprender a escrever melhor, ou né, tem prazos curtíssimos para aprender metodologias, então são alunos que têm perfil mais de pós-graduação, mestrado, doutorado, de vários lugares. E o meu aluno da graduação, aí já é um aluno... Eu digo assim, o aluno mudou muito de perfil ao longo do tempo. Eu acredito que os alunos hoje, eles têm mais... Tem no professor que se identifica, né, que se dá essa abertura para chegar nele. É um aluno que ele precisa também de um pai, uma mãe. Às vezes é um aluno que ele busca outro tipo de relacionamento com o professor. Não é só aquela relação de aprendizado e respeito, que eu acho que muita gente não tem, mas eu nunca tive nenhum problema em relação a isso. Na verdade, né, os alunos sempre me buscaram para conversar. E eu noto que os alunos estão carentes, assim, de atenção. São alunos de 20, 30 anos, mas eles
estão precisando muito de atenção, de conversa, de orientação, principalmente, pessoal, profissional. E eu acho que o meu aluno tem muito esse perfil, né? Pessoas que estão buscando uma inspiração, às vezes eles querem uma referência, não tem muito apoio, às vezes, para questões pessoais, então a professora acaba sendo, né, fazendo às vezes de amiga, Sim. de mãe, de psicóloga, né, de tudo um pouquinho. Sabe que uma coisa que me chamou a atenção, que eu notei na tua comunicação, foi justamente o fato de eu te conheci como uma professora da graduação lá, e de repente eu vejo tu comunicando com esse cara que já está formado e está buscando se qualificar mais e tal. Sim. Isso aconteceu também, foi planejado? Era uma coisa que tu sabia que ia rolar? Ou quando vê assim, não, eu estou sentindo que essa galera também está perdida e estou vendo que eu posso estar atuando aí também. Foi um pouquinho dos dois, na verdade, como eu te falei, né? Essa questão de Madre Teresa, assim, né? De aí comecei a dar tanta ajuda, Falei, tanta gente. Vamos melhorar isso aí. Tanta gente pedindo. Eu pensei, bom, né? Agora, quem sabe eu ofereço isso, vamos ver se alguém quer, né? E aí eu percebi que tinha bastante gente precisando mesmo de apoio, porque a gente sabe, o meio acadêmico, ele é cruel, né? Em alguns momentos, e essa função do orientador, nem todo mundo sabe orientar, né? Tem professores que largam ali a criatura e deixam ele te vira, né? Vai fazer teu trabalho. Eu sempre comento com os alunos isso, né? Que eu levei um choque quando eu fui para o meio acadêmico fazer uma disciplina de aluno especial, porque me disseram assim, agora tu escreve um artigo e usa um modelo conceitual. O que é isso, meu Deus do céu? Não sei nem o que é artigo, nem o que é modelo conceitual, ninguém me explica. Então, é mais ou menos nessa vibe, assim, que eu percebo que os alunos estão, né? Então, né, eu gosto muito de auxiliar, ensinar, então me coloquei também nessa posição de auxiliar nessa outra trajetória. E às vezes são ex-alunos também, né? Sim, que desde sim, a graduação querem... Já conhecia Isso, querem trilhar esse caminho. Alguns a gente fica, né? Desde a graduação conhece, escreve junto, daí não mentora, aí escreve junto e continua, né? Amizade, tudo, então... E está sendo um período complexo lidar com o ensino, com a educação, assim, porque a gente tem, claro, a gente está... Pode ser que você esteja assistindo essa conversa, sei lá, no ano de 3000 e não sei quanto. Em 2020, 2021, a gente teve uma pandemia, então por isso que a gente vai falar sobre isso agora também. A pandemia, ao mesmo tempo que ela muda muito o comportamento, nós tivemos certos fatores que aí, enfim, vão para outras searas, mas que colocaram a educação em xeque, né? Tiraram muito do valor da educação, assim, aí, né? Tem muita briga ideológica contra educadores, enfim, é um assunto complexo. Como é que é lidar com isso aí? Teve muita mudança, teve algo que realmente mexeu nesse momento, que aí tu tem esses dois lados, né? Tu tem a saúde mental da galera, que tá todo mundo meio... Nossa, né? O que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, tu tem um cenário político, social e econômico todo que olha para a educação com uns olhos que não era meio que a gente... Dá para sentir isso, tipo, no dia a dia, você percebe isso? É uma coisa que, como professor, tu chega e também... Os alunos também sentiram isso aí? Sim, com certeza. Eu acho que essa instabilidade, não vamos entrar em assunto polêmico, né, de política, tipo, essa tá parte, dando, mais tá ou menos. dando voltinhas, assim, sabe? Mas acaba afetando não só a percepção dos alunos, quanto do profissional que se sente desvalorizado, Sim. que parece que tem que provar valor, né? Enfim, tudo isso. É um cenário bem complexo e bem difícil de atuar. E, assim como todas as áreas tiveram que se reinventar, a educação também. E a educação acabou passando por várias mudanças ao mesmo tempo, porque não foi só o setor, foi toda a questão de transformação tecnológica. A logística do processo mudou, né? A prestação de serviço toda, porque a gente fala em revolução 4.0, em gestão 4.0, 5.0 já estão falando, né? Mas isso não tinha chegado, assim... Na capa do livro é bonito, né? De forma forte, assim, na educação, Sim. isso não estava acontecendo ainda, a não ser de forma muito leve. Acho que tudo isso ia começar a acontecer, assim, ao longo do tempo. E aí caiu tudo, uma hora só. E aí o problema é que o professor, que é o principal envolvido nesse processo todo, não estava preparado para esse cenário novo. Né? A maior parte dos professores, né, entrou naquele modo corre ou fica, né? E muita gente saiu,
Muitos professores saíram, né, das instituições porque não aguentaram essa mudança, não se adaptaram a não enxergar os alunos, né, porque as aulas remotas com o aluno com a câmera desligada, sem saber o que ele está fazendo, sem ver a reação. Sim. Então, isso gerou não só estresse de aprender a lidar com a tecnologia, mas essa forma de se relacionar, nem todo mundo aprendeu e quis aprender. Esse é um ponto que o pessoal às vezes não entende, que não é facilidade, né? Não. Liga a câmera e toca ali. Não é bem assim. É complexo. Tem que planejar. Bom, planejamento de aula foi uma coisa que mudou drasticamente, porque pensa que coisa horrível, né? Tu ficar ali ouvindo alguém falar 4 horas de forma monótona. Tu não aguenta. Tanto que se entendeu que 4 horas é muito tempo. Não dá para ficar de 4 horas como fica na sala de aula presencial. Então, o que fazer, né? Então, por isso que eu te digo assim, desde o início, que eu sou um pouco diferente, porque eu gosto do desafio de pensar em... Sempre gostei, desde o presencial, de fazer coisas bem loucas, bem diferentes para os alunos, tirar eles da zona de conforto, fazer eles aprenderem de formas novas, de gincana, fazer isso, fazer aquilo. Então, para mim foi um desafio legal, assim, porque eu pensei, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer atividades, interação? E daí eu bolei coisa em rede social, eles tinham que correr para o Instagram para ver o QR Code que tinha lá com a atividade para fazer. Então, outras dinâmicas, mas nem todo mundo está disposto a fazer isso. E nem todo mundo tem o perfil, não dá para dizer que é errado. Né? O professor que veio lá há quantos anos fazendo, não é todo mundo que se adapta tão rapidamente e nem quer se adaptar. A troca tem valores diferentes para cada pessoa, né? Uma troca de estar ali com um aluno e outra da distante, isso pode mudar bastante. Tu sabe que quando tu fala isso, ainda tem mais uma dinâmica, especificamente na área que tu atua, a gente ainda tem mais isso, né? Não é só a revolução que está ocorrendo no processo, mas é uma matéria que lida diretamente com as mudanças também, né? Porque forma de gestão, forma de consumo, tudo isso está efervescente a todo momento. E agora, então, né, descobrindo cada vez mais formas diferentes. Dá para dar uma pirada um pouco. Com certeza, porque é tudo ao mesmo tempo. Imagina, né? Então consumindo diferente, pensando diferente, agindo diferente, ensinando diferente, aprendendo diferente. A empresa tem que gerir diferente, comunicar diferente, relacionar diferente. É aquela coisa de trocar o pneu, o carro andando, né? Mais ou menos assim, o professor, o aluno e a empresa também. As empresas tiveram que fazer isso, né? A maior parte. Eu lembro que quando eu participei daquela aula que tu me convidou, entre os teus alunos tinha alguns que já eram empreendedores. Então, tu vai lidar com esse cara que já tem empresa também. É uma função, né? É porque, dependendo do discurso, né? Bom, eu tenho tempo de prática antes de ser professora, né? Então, eu acho que isso é muito bom porque eu tenho noção da realidade do micro pequeno, do médio, para poder falar para eles ali. Então, não vou chegar ali com o discurso do que acontece nos Estados Unidos, né? Mas eu tenho que planejar muito bem, porque são exemplos que têm que caber na cabeça de um aluno que tem 18 anos e que não faz ideia de como é que funciona uma empresa por dentro, e o outro que é empresário e que vai se identificar com alguma coisa que eu vou colocar ali, talvez é exatamente por isso ele vai engajar na minha disciplina, né? Sim. Vai gostar, vai entender, né? A gente também tem que pensar isso quando está trabalhando com o aluno, da mesma forma como tu trabalha, né? Com marketing, com o perfil. E eu vejo os meus alunos como clientes que eu preciso estudar o perfil, entender as demandas, entender as necessidades e, quando tem outliers, tratar de forma diferente. Sabe que essa construção de conhecer a empresa, eu tenho uma conversa que eu tenho tido com a equipe há alguns anos, que é assim, hoje eu vou abrir para vocês alguns preços que a gente pratica, custos e tudo que envolve vocês chegarem e ligar o computador, no caso. E nessa hora, a reação normalmente assim, é sério que tem tudo isso. Eu falei, olha, eu tô olhando por cima, tem muito mais. Uma das coisas que mais eu tenho percebido com o passar do tempo, conforme a gente também foi amadurecendo como agência, como o andamento de lidar com os clientes, como a gente está num mercado que o pessoal ainda não entendeu o poder da gestão e do planejamento antes, né? Nossa, como é que é para tudo, né? Como é que é para ti também ver essa realidade já ali? É uma realidade que ela já deve estar instalada já na sala de aula. Sim. Né? Por um lado é triste, né? Mas por outro a gente consegue mostrar, quando é o aluno,
né? O aluno que não é empresário, ele vai se deparar com isso mais para o final do curso. Que ele se assusta, que ele pega o TCC, né, o trabalho de conclusão para fazer, e ele entende que eu devia ter, na disciplina de metodologia, aprendido aquilo para aplicar na outra disciplina, e quando eu chego para fazer o TCC, se eu tivesse planejado o tempo, eu tinha escrito no prazo, coletado no prazo, né? E ele acaba aprendendo isso a duras penas, né? Mas quase todos os setores a gente acaba tendo que falar sobre isso. Que o que acontece? Principalmente quando fala em empresário, né, empreendedor, enfim, a pessoa acha que é ter uma ideia e por isso desvaloriza-se muito, acho que a área de administração, gestão, enfim, acha que é só ter uma ideia e criar um negócio. Ok, né? Eu tenho... É difícil ter uma ideia, né? Mas eu tenho uma ideia, crio um negócio, mas não quer dizer que eu sei gerir. Não quer dizer que eu sei trabalhar processos, não quer dizer que eu sei lidar com as pessoas, não quer dizer que eu vou saber fazer logística de entrega, como é que eu vou planejar compra. Tem né, financeiro, então tem uma carga de coisas diferentes que a pessoa não tem know-how. E às vezes ela acha simplesmente porque ela é a dona do negócio, ela sabe como fazer tudo. E ela tem, assim, uma dificuldade, inclusive, em admitir isso para contratar profissionais, para ajudar. Então, muitas empresas acabam quebrando exatamente por isso. E aí, esse empresário, ele aprende na tentativa e erro. Ok, é uma forma de aprender, só que com a competitividade que a gente tem hoje, das coisas. né, acaba se perdendo tempo, e aí a pessoa sai do mercado. Então, o planejamento é essa etapa que, às vezes, eu não quero perder tempo com isso. Aí ele vai vai fazer. Então, acaba que ele acaba enfiando os pés pelas mãos, porque ele não quis perder tempo nessa etapa, né, preliminar, que acaba parecendo chata, maçante, né? Avaliar isso, avaliar aquilo. Mas é exatamente isso que garante que depois eu vou poder praticar de forma mais rápida, fácil. Sabe que tem 2 casos que eu conheço de os dois são... Um é um erro de gestão, de nível de gestão, e o outro é um erro de logística que se deu porque trocaram o gestor. Enfim, se aplica numa indústria e aí os caras tinham um processo de venda, digamos, era tudo B2B. Galera comprava, o que o cara fazia? Vendeu X unidades do produto e tal, o cara pegava aquilo ali, botava no caminhão, viajava, ia para a cidade do lado entregar. Quando ele voltava, tinha um novo pedido. Pro mesmo lugar. Mesmo lugar. O fulano lá comprou. Não, mas eu volto lá, dá tempo. E aí o cara botava no caminhão e ia lá e tal. O que os caras fizeram? Eles trocaram o gestor e o cara que assumiu, o cara não tinha a mínima noção de logística. Só que eles só foram perceber isso uns 3 meses depois, porque aí tu vai ver que, cara, tem alguma coisa errada no caixa. Quando a gente foi lá, na verdade, eu tinha um amigo que foi trabalhar lá e aí os caras estavam conversando a respeito disso e tal. Eles estavam perdendo, em média, 30 mil reais mês e não estavam sabendo o que estava acontecendo. Né? E aí eles tiveram, daí, depois de muita discussão e muita coisa, chamaram um cara. O cara chegou lá e ele acompanhou um dia o trabalho. Um dia. Aí chegou no final do dia e ele falou assim: me dá o relatório das vendas de vocês, mas não da venda local, quero o relatório externo, né? O cara apresentou em alguns dias ali o relatório das vendas externas e falou: agora me dá o local. Assim, ele pegou e traçou e falou assim: não, tá muito fácil, cara, vocês estão perdendo dinheiro em combustível, tempo de entrega, tudo mais, tempo de... A venda que o cara liga para cá e vocês não tem como entregar na hora que o caminhão não tá, enfim. O mais assustador é que, mesmo com o número, com tudo, o diretor não aceitou a ideia de que ele estava perdendo dinheiro só porque o funcionário pegava o caminhão a cada venda e ia entregar. E aí a discussão rolou mais tempo e tal, e aí na época a gente já tinha fechado o contrato para dar um suporte quanto à comunicação. E aí o cara veio falar comigo, eu falei assim: cara, seguinte, eu fiquei 1 hora e pouco aqui, e eu via um monte de ligação que entrou pedindo se precisavam do produto na hora, e o caminhão não tava para entregar, porque ele tava na outra cidade. Só que ele foi para lá com uma caixa só, dentro de todo o caminhão, uma caixinha. Para mim aquilo é inacreditável. E ele assim: pois é, agora eu tô começando porque tem mais pessoas me falando isso. Ou seja, o cara levou ali os seus 5, 6 meses perdendo dinheiro e várias pessoas dizendo para ele: cara, teu erro tá na logística, até ele pegar e implementar assim: se tu comprou até terça-feira, tu recebe na quinta, que é o dia em tal cidade.
Se tu comprou, aí tu recebe na... E aí... E era impressionante. A solução era muito simples. E era processo de gestão, de entendimento de logística. Só que o cara perdeu muito dinheiro nesses 6 meses. Aí foi, imagina, 180 mil Sabe brincando. que uma coisa que eu aprendi na época que eu prestei consultoria, um tempo eu trabalhei com consultoria de processo e qualidade, quando eu morei em Santa Catarina. E eu aprendi isso, a duras penas, que a empresa está falindo. O cara não quer que diga que tem um defeito a empresa. Né? O dono da empresa não quer que diga. Então, a gente tem... Quando tem um consultor, tem alguém que está trabalhando com, né, diagnóstico, tem que tomar muito... A tua empresa está perfeita. Só tem uma coisinha assim, ó. Tá falindo, né? Mas as palavras, às vezes, doem e ele se incomoda e só de birra. Parece um comportamento de criança, mas acaba não implementando. Né? Então, esse não querer aprender, não querer ver outra forma de fazer, que é, né, a dificuldade de aceitar a mudança, da evolução, de que não é o único que tem a solução. Isso incomoda as pessoas e é natural do ser humano. Só que quanto mais tempo a pessoa leva para reagir a essas coisas, mais tempo ela leva para se adaptar e vice-versa. Né? Então, assim, isso é para todas as áreas, Cláudia. A gente acaba vendo, assim, estudando com os alunos em aula mesmo, né? As áreas que a gente espera o mínimo de padronização, né? Tipo isso, assim, meu Deus, no planejamento das entregas. Não ter a área de gestão de pessoas, que é uma área que tem todo tipo de empresa, né? Controles básicos, assim, que é para entender rotatividade, por que as pessoas saem da empresa, os custos que isso envolve, né? Então, o que fazer para as pessoas não saírem? Coisas básicas, não faz, não tem uma planilha Excel para controlar. E pior, quando tem os dados, não sabe o que fazer com eles para tomar decisão, né? E aí, não preciso disso aqui. Eu sempre fiz dessa forma aqui. Então, prefere ir na dedução, no meu achismo, ao invés de olhar para um dado, para uma evidência, uma observação e tomar uma decisão. Então, isso é muito difícil para quem está na área de gestão, né? Porque geralmente a gente vai buscar essas soluções e o empresário resiste muito a isso. Muito. Até que... Agora, tu falou uma coisa de olhar número e olhar dado. Agora, foi bem recente até que ocorreu. Um empresário, ele falou para mim assim, eu tô com problema porque eu não tô convertendo venda e tal, então tem que ver se a gente tá falando com o público certo, não sei o que, eu acho que não tá dando certo as coisas. Mas aí a gente foi pros números, né? Aí a gente tem lá, sei lá, um volume altíssimo de conversas que rolaram dentro das redes sociais que solicitaram alguma informação, um volume alto também de ligações através dos anúncios que rolaram lá no Google, enfim. Eu falei, cara, só me explica como é que funciona isso, né? Porque eu tenho aqui, eu tô levantando aqui no mês, mais de 200 pessoas fizeram contato direto pedindo orçamento. Do produto que esse cara vende, tu não vai ligar se tu não quer, sabe? É um produto assim que só quem liga é porque o cara tá precisando daquilo ali. Aí eu falei assim, eu acho que a resposta aqui, né? Como é que é esse atendimento? Nossa senhora, né? Por que eu fui falar? Porque assim, não, mas não é assim que os caras ligam querendo não sei o quê. Bom, mas aí, então tá me dizendo, tu tá fazendo, o cara fazia, eu não sabia que o atendimento era ele, entendeu? Ai, Jesus. E o problema era esse, o cara chega, ele pede, mas aí quando ele pede, ele já chega dizendo, olha, no outro eu via tal valor, eu fui, entendeu? E o cara não quer ser confrontado com o orçamento do concorrente. Eu falei, cara, não vai ter solução isso aí, então. E isso eu acho preocupante, assim, quando eu olho para o mercado, e não é uma realidade de agora, né? Vem anos, assim, eu sinto o mercado nesse processo evoluir lento, sabe? Em relação a que tudo está mudando, né? Com certeza, com certeza. Talvez esses novos modelos de empresas tragam uma mudança, né? As startups, por exemplo, elas não se adaptam nesses modelos de estratégia, nada, né? Elas têm uma cara nova, assim. Então, eu acredito que o fato, por exemplo, de tu estar trabalhando em uma startup que foi fundada por um menino com 18 anos, ele é o teu superior, que tem 30, 40, 50, né? Quebra muitos paradigmas, né? E não quer dizer que uma startup que tenha um jovem como CEO, né, dono da empresa, não vá ser uma hierarquia burocrática, chata, né? Mas que esses modelos novos trazem essas
percepções novas também, de interagir mais com o ambiente, reagir mais rápido, com certeza. O reagir Há uma mais esperança. rápido, o reagir mais rápido eu tô levando aqui. A gente atende uma startup e eu posso falar porque ninguém sabe, então ninguém vai saber quem é. Só que o agir mais rápido era muito engraçado, porque era assim, eles têm no processo, todo dia, a certa hora, tem que dar o feedback ali, né? Na verdade não é feedback, agora me faltou o nome. E eu falei assim, cara, na minha realidade não mudou nada de ontem para hoje aqui no meu trabalho. Eu não sei o que eu vou relatar pro cara aqui, mas era uma das regras na contratação, é que a gente tinha que atuar, a gente tem que atuar, a gente ainda está atendendo, como se nós fizéssemos parte da equipe. Então, assim como tem o gestor de não sei o que, cada um responsável lá que tal hora eles vão lá e relatam, hoje eu fiz isso, me reuni com aquilo, eu gerei tantos códigos, não sei do que. E aí eu falo o quê pro cara? Hoje a gente fez o mesmo de ontem, né? Não tem mudança. Mas eu entendo que é uma dinâmica, muito louca, é muito diferente. É muito diferente lidar com essa construção. Sim, é uma lógica de controle, né? De controle também, mas ao mesmo tempo de criação de cultura, né? Porque ao mesmo tempo que ele está trabalhando a cultura dele internamente, ele está replicando isso para os parceiros, para os terceirizados, enfim, né? Para as pessoas que são apoiadores do suporte do trabalho. Então, querendo ou não, tu vai falar com ele, tu vai lembrar dele, tu vai entender como é que funciona a empresa, né? Então, acaba-se que, né, querendo ou não, a cultura dele está sendo replicada. Então, acho que é interessante. Às vezes não é tão agradável, né? Porque é uma coisa... Okay, é uma coisa que não faz, dependendo do tipo de área, não faz muito sentido. Mas, por exemplo, pensa assim que eu tenho um parceiro na minha cadeia de suprimentos que quer trabalhar numa lógica diferente do restante todo. Tem 10 empresas ligadas e só um que não conversa muito com a... Porque ele acha que como ele tem a empresa dele, a estratégia é dele, a forma de agir é dele, o funcionário é dele. Sim, mas no momento que ele se liga a uma lógica de cadeia, ele tem que entender que o valor entregue é do grupo. Então, no momento que ele não trabalha de forma semelhante, não atende os prazos, né, ele acaba atrapalhando todos. Daí, mas, às vezes, para quem está envolvido com, né, uma aliança, uma rede, uma cadeia, é difícil, porque quer dizer que eu tenho que ceder. Isso envolve questões básicas do ser humano, que é disputa de poder, né? Então, eu não vou entrar nesse assunto, mas isso que acontece, né? Eu sou o dono da minha empresa, eu também sou da minha, então, como assim? Né? Eu vou ter que ceder para o outro e entrar na forma de trabalho dele, né? Mas é isso que acaba acontecendo. Então, eu acho que essa flexibilidade, talvez, né? Não dá para falar que o jovem é diferente, né? Que às vezes, dependendo da formação, acaba repetindo os mesmos erros. Mas é que tem uma nova ordem, né? No sentido de organizar empresas diferentes, tem. Então, eu acredito que essas que vêm de uma forma mais fluida, mais volátil, para entender os cenários, os contextos, eu acho que são as que têm um caminho mais tranquilo a trilhar. Não, falando isso, eu lembro de um processo que passou por aqui, uma empresa familiar, muito antiga, crenças muito fortes, por exemplo, em mídias tradicionais, TV, rádio, jornal, que não me ouçam, enfim... Né? Mas, né, temos dúvidas quanto às benesses hoje. E, ao mesmo tempo, o que se esperava, o que nós esperávamos, a nova geração está repetindo as mesmas coisas. Tipo, ele tem uma crença muito forte também nesses veículos tradicionais, né? O grupo de jovens que tá vindo ali e intervindo já na gestão dos sócios que são mais velhos e tal. Só que os caras todos têm essa crença nos tradicionais e o que eles olham pro digital como é que eu posso dizer? É meio assim, ele ouviu o guru, putz, sabe aquelas... Sim. Aquelas dicas mais furadas do mundo, assim. Ou então é aquela fala, aquela manchete muito superficial de que ele viu e achou aquilo ali o máximo dele quer aplicar. Então, tu tem uma empresa que está botando um monte de dinheiro em veículo tradicional e aí os resultados não estão sendo positivos. E, ao mesmo tempo, quando ele faz um investimento, quando ele olha para o digital que ia trazer um novo, ele faz de um jeito errado. E, em termos de estrutura daí, nossa, tu vai ver processo de gestão, o cara tem um software de gestão que é
tu nunca ouviu falar em CRM. É umas coisas assim absurdas. Ou não é integrado, né? Não, cada um... Cada um conversa com o seu. E isso assusta quando tu vê, assim, fala, cara, como é que eu resolvo esse cara aqui? Ou como é que eu ajudo? Não... Sabe, é bem difícil, né? É bem difícil. Porque, bom, eu trabalhei numa empresa, né, não vou falar nada, mas o problema da empresa era o dono. Isso a gente sabe. Né, muito isso acontece. E aí vai de novo falar daquelas questões de cultura, né? Ele cria uma cultura e aí o que acontece? Às vezes o filho está arraigado naquela crença do pai e aí no momento que esse filho não tem segurança, não tem suporte ou não tem conhecimento, ele segue o mesmo caminho, né? Então, para ele mudar isso, é só quando ele consegue, talvez, se desligar desse pai, ou tem um processo sucessório, e aí, sim, ele começa, talvez, a mudar a forma de agir. Mas, às vezes, a empresa não dura tanto, né? Esse que é o problema. Sim. E marketing, quando falou no guru ali, ai, meu Deus, chega a me dar calafrio. Porque eu já fiz várias postagens sobre isso, porque o que acontece, né? É só abrir o Instagram ou outra rede social, enfim, né? Que a gente vê aquelas promessas incríveis, né? Você vai ficar rico, que usa esses 10 passos e, né? Tudo muda na sua vida. Meu Deus! O que a gente teria de milionários e bilionários se isso fosse verdade, né? Então, o problema também é cultural, porque o brasileiro, em geral, ele quer sempre tudo no menor prazo e da forma mais fácil. E eu costumo dizer isso até para os alunos, né? Tentem não buscar o mais fácil, porque não vai funcionar, né? A curtíssimo prazo, de repente, tu atende, tu entrega o que tu precisa, mas tu não vai aprender, tu não vai entender como funciona por dentro, tu não vai entender depois para fazer sozinho. Então, essas promessas milagrosas, eu acho que a gente tem que correr para o outro lado. Sim. Né? Seja em qual for a área. Tu sabe que... e até tem uma coisa muito a ver com o ensino também, eu já comentei isso aqui em uma outra conversa. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou dizendo que queria estagiar aqui, não queria receber nada, e aí eu falei, não, para te poder estagiar aqui, tu tem que estar cursando uma universidade, tem que estar por causa do contrato, não sei o que mais. E, cara, não. Eu ouvi o fulano falar que fazer faculdade é perder tempo. Né? E aí, esse é um texto que hoje ele está assim, nossa, sendo repetido um jeito a todo momento por todo mundo, né? Fazer perda de tempo e tudo mais. Na ideia do cara, o que era? Eu vou estagiar ali, aí eu vou aprender contigo, tu não me paga nada, depois eu saio sabendo o que fazer e tal. Eu falei, cara, não é assim que a gente trabalha, não acredito nesse formato e tudo mais. Só que o tenso do processo é que uns meses depois eu vi esse rapaz, virou guru, né? Dando dica e falando um monte de porcaria na web, assim. A gente tem que o brasileiro, todo mundo fala, né? Que todo brasileiro é marqueteiro e tal, e né, a gente é médico, a gente receita remédio, a gente também resolve o problema dos outros quanto à comunicação. Isso também ajuda a não deixar a coisa evoluir, né? Porque aí tu vai tirando uma régua por baixo, assim, e o cara que está contratando da empresa, às vezes ele pensa muito no custo, daí ele não sabe medir se aquele cara ali é um profissional ou não, porque ele olhou a rede social do cara e o cara tava falando umas coisas que ele achou legal. Sim, exatamente. Na verdade, a área de marketing, eu acho que tem sofrido um pouco com isso, né? Assim como a internet ajudou a expandir, a divulgar, né? E criou todas essas novas formas de promoção, enfim. Também acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque as pessoas que se sentem, né, aqueles especialistas de ler só uma frase, né? Esses todos resolveram, né, aparecer e se colocar em massa, porque a gente tem um problema grande hoje que eu acho que está sendo relatado também, né, inúmeras vezes. Isso que tu relataste agora de a pessoa dizer que não precisa fazer graduação, né? Eu lembro quando isso aconteceu e, na verdade, a fala foi distorcida, né? Na verdade, não foi isso que foi dito. E foi dito que não é necessário aprender só dessa forma. E que não é a única forma de aprender. E, realmente, né? Hoje a gente tem séries, formas diferentes de aprender, formação continuada, especialização, cursos de curta duração, vídeo, né? Enfim, né? É muito intuitivo. Mas as pessoas acharem que elas vão ter um conhecimento técnico do mesmo tamanho, na mesma profundidade, só assistindo o cara que fala ali em 5 minutos, né? Ilusão, não adianta pensar nisso.
E a gente tem um número enorme de analfabetos funcionais no Brasil. E cresce cada vez mais. E as pessoas têm que parar, eu fiz uma postagem sobre isso também, de deixar o cérebro preguiçoso, né? Porque o cérebro, ele é como qualquer outro músculo do nosso corpo, né? Tem que exercitar, né? Tu tem que exercitar, exatamente. Se tu não exercita o cérebro, o que acontece? Ele vai acomodar. E o cérebro já tem essa lógica de fazer a leitura mais fácil primeiro, para depois, menos né? esforço pra... Menos esforço. Então, o que ele faz? Ele vê a figurinha, né? É igual criança. A criança vai pegar o livro que tem o quê? Mais figuras, né? A gente não é diferente quando é adulto, né? E a interpretação através da imagem é uma tendência hoje, com a rede social mais ainda. O problema é quando a pessoa acha que ela lê um post com um texto chamativo, com uma fake news, né? Que normalmente é bem chamativo, bem polêmico. E ela sai por aí fazendo apologia a alguma coisa ou divulgando alguma coisa a partir dessa leitura superficial sem estudar aquilo ali que ela está lendo, né? Que eu acho que é o que mais tem acontecido. Além dos erros de interpretação, que é um problema daí desse analfabetismo funcional, que a pessoa não consegue entender o que ela está lendo. Né? E aí essas pessoas estão todas dando dicas na internet. E aí quem não entende muito do assunto e não vai tentar conhecer mais profissionais, às vezes acaba caindo numa conversa bem enfiada. Nessa história, eu me deparo com a Valéria ali produzindo muito material na rede social. Como é que foi chegar ali? Porque, como a gente acabou de falar, né? É um terreno que ele tá fértil para todo tipo de... Não vou nem dizer profissional, mas todo tipo de pessoa. Que tem o profissional, mas tem as pessoinhas também que vão lá falar abobrinha. Como é que foi para te chegar e passar a produzir? Porque uma coisa que eu vou falar aqui para vocês têm que seguir as redes. Eu vou colocar as redes da Valéria aqui. Porque não pensa que tu vai ver assim uma coisa... uma mensagem prof, né? Tipo... Não. Cara, eu falei assim, olha só, pô, tá ali fazendo, tá num ritmo meio TikTok, né? E aí eu assim, cara, que legal, porque daí tu tem uma forma de comunicar diferente, assim. Como é que foi chegar nisso? Difícil, para ser bem sincero. Pode não acreditar, Cláudia. Eu falei no início da conversa aqui, eu sou tímida. Eu gosto de conversar, mas eu sou tímida. Então, esse negócio do vídeo, para mim, era um dilema. Sempre que tinha alguma coisa para fazer na instituição, eu estava, né, atuando na graduação, vamos fazer um vídeo, chamar os professores, eu estava saindo pelo outro lado. Assim, eu não queria gravar nada, não queria nada, não gosto de me expor. Então, a pandemia me trouxe isso. Eu acho que foi uma mudança. O meu perfil era fechado, né, nas redes sociais. E há pouco, faz uns 4 meses, eu acho que eu abri meu perfil. Ele é público agora. Tirei minhas fotos pessoais, da minha filha, do meu marido, coisa. Não gosto muito dessa exposição da minha vida pessoal. Então, claro que não tem como esconder tudo, né? Mas aí eu comecei a criar algumas coisas no sentido de criar um outro canal de comunicação com os meus alunos. Então, as postagens eram mais pelas tarefas, ou quando eu tinha um insight, assim, alguma coisa que acontecia na aula, assim, mas que coisa séria esses alunos fazendo isso, mas vou fazer uma postagem. Daí, às vezes... É sério que você tá fazendo isso? Aí, às vezes, o que a gente fala, né? De repente, uma outra forma de comunicar a mesma coisa. E as pessoas param e pensam, que legal, tá ali só fazendo conteúdinho, né? Tu já deve ter falado isso muitas vezes, né? Mas a questão toda de criar conteúdo é muito difícil, porque tu tem que ler muito, aprender muito, e aí ter a capacidade de sintetizar numa frase, às vezes fazer um resumo é muito difícil. Então, criar algo que caiba em pouquíssimo espaço, tanto em texto quanto em vídeo ou áudio, né, é muito difícil. Então, é um desafio, né? E eu me desafiei a aprender a fazer isso, assim, porque eu queria criar um canal de comunicação. E aí, além dos meus alunos, começaram a aparecer outras pessoas. Então, eu pensei, que legal, né? Mas eu não tenho ainda como é que eu vou dizer? Essa pretensão de tornar um canal, assim, né, de comunicação tão grande. Mas, por enquanto, eu tô assim, né? Mas, quem sabe, né? Mas o que chama atenção... Tu te desprendeu ali, né? Me ajudou. Bastante. Bastante. Tem outras coisas que nos ajudam, né? Chama-se filtro. Não precisa a gente se maquiar, tu tá inspirada, tá né? com o Surge filtro, uma vamos ideia, embora. pá, o filtro com o pijama, né? Tá ótimo, então... Tá bom. Eu acho que isso ajuda, Tá porque certo. para fazer um vídeo, por exemplo, quando eu faço um vídeo
instituição, né? É tudo com a câmera e não tem filtro nenhum. A gente tem que maquiar, produzir, arrumar a luz, né? Meu Deus do céu. Então, dá uma trabalheira. Além do roteiro, todo estruturado. Ali, não. Eu consigo organizar o meu roteiro, mas eu não preciso me preocupar tanto com a questão estética. Sinceramente, eu acho que isso ajuda. Porque, às vezes, tu tá inspirado, tu quer falar, tu tem um momento, assim, tu quer... Claro, esse negócio da rede social de inspiração não é o que eu aconselho, né? Não é o que eu ensino também. Mas, às vezes, tu tá num momento, assim, que tu gostaria de fazer uma fala, e aí eu acho que isso aí também é proposital, é bom, porque a gente acaba não perdendo o momento em função da questão estética. E eu sei que não deveria ser um empecilho, né? Mas eu acho que, para mim, no caso, eu não gostava de me expor, de me ver no vídeo, então me ajuda. Tu sabe que essa construção que tu traz é uma das coisas que a gente ouve bastante ali. Eu converso com uma galera de tech e uma das perguntas que mais chega, e aí o pessoal atribui isso muito a equipamento, por exemplo. Posso para produzir conteúdo, eu preciso do microfone, eu preciso de luz, eu preciso do iPhone. O iPhone é a pergunta mais feita para os caras é essa. Mas eu não comecei ainda porque eu não tenho um iPhone, eu não comprei um iPhone, preciso de um iPhone, não sei o que. Em certo momento, eu confesso que eu me peguei nisso. Porque eu fiquei numa avaliação assim, não, mas se eu sou um cara que eu tenho uma agência, que eu trabalho não sei quanto tempo, não sei o que, mas eu não vou chegar de qualquer jeito. E o que eu perdi de tempo nisso, e aí eu tive amigos, eu tenho um cara que é um mentor que nós temos contratado para agência, mas eu digo que ele me ajudou muito mais a mim do que na estrutura de agência mesmo, e até porque a gente começa a perceber que a gente tem culpa de muito processo de erro de gestão. E ele falava pra mim, cara, eu não entendo por que tu não comunica. Nossa, o que eu ouvi dele, assim, demais. E eu me peguei nessa história. Mas será que eu preciso? Será que não sei o quê? Quando a gente começa a ver as pessoas produzindo conteúdo, e aí eu vou trazer, por exemplo, quando começa a ver tu produzindo conteúdo ali, eu falei assim, cara, as pessoas estão produzindo conteúdo, ela está entregando conteúdo, ela está falando o que precisa comunicar, e aí tem um monte de gente... que está presa por se prender, né? Eu tenho a preocupação de estar com o melhor equipamento, essa barreira que tu cruzou, eu acho ela admirável, porque a gente percebe quando a pessoa cruzou a barreira, que ela fala assim, cara, eu quero produzir conteúdo, eu vou fazer aqui, vou botar um filtro, porque o filtro, muitas vezes, não é só que ele ajuda, mas às vezes tu botar um filtro, para algumas pessoas vai assim, mas se eu botar um filtro, não vai ficar legal, né? Às vezes tu adapta, né? Eu não tinha ring light, não tinha nada. Eu fazia com a luz do dia, né? Sim. Melhor filtro que tem a luz do dia. Tu vai, isso é verdade. Vai num dia de sol, uma claridade, assim, no rosto. Daí posiciona bem a câmera, essas coisas. Mas eu acho admirável isso, sabe? Eu acho, e eu vejo muita gente se perder nessa hora. Tem muita gente que poderia estar contribuindo também e produzindo conteúdo e a galera se perde muito nisso. E aí tu vai ver de onde é que isso brota muito na galera que é o guru, né? Sim, exatamente. Nossa, o guru da web, ele te vende essa ideia que a gente tava no... Eu tenho que tomar cuidado para não falar do cara, que o cara é muito grandão, depois me processa, dá porcaria. Supostamente, um cara gigante da web, ele fez, esses dias ele pegou e falou assim, eu vou mostrar para vocês o resultado do Story utilizando um iPhone, utilizando um Android. Tá? E aí ele... Mas é cômico, assim, tipo, aparece um vídeo muito bem pensado e na sequência um vídeo horroroso. E aí eu falei assim, cara, mas ele tá usando angular, tá estranho esse ângulo, o áudio tá ruim, tá tudo ruim. Daí ele faz vários vídeos, chega no final e fala assim, todo mundo identificou o que foi feito no iPhone e todo mundo viu o quanto o Android é ruim em vídeo. Mas eu tenho uma solução. Arrasta pra cima que agora tem um sistema pra te adquirir o teu iPhone com tantas vezes. Que eu falei, cara... eu ia dizer... É um absurdo. Ele tá vendendo alguma coisa, né? Mas quanta gente tá travando ali, porque não, mas o fulano falou, eu não posso... Gatilho, né? É um gatilho. Eu não posso produzir conteúdo, eu tenho que ter o melhor, um iPhone, um estúdio, uma galera fazendo... Eu falei, cara, que pior é isso, né? Ele gera um gatilho em pessoas que poderiam estar fazendo coisas muito melhores que as dele, às vezes, né? Mas ele tá incutindo uma ideia porque ele está vendendo um produto de forma indireta, mas ele indireta não, direta, né? Ele está vendendo um produto.
Então, mas eu acho que é pior nesse teu exemplo, assim, que eu acho que é bem legal, como exemplo mesmo, é ter que denegrir um produto para Sim. falar A do jogada, outro. Eu acho que isso é péssimo, né? Tu não precisa criar uma coisa toda mentirosa, ou até se o produto é inferior, tu não precisa falar mal do outro produto para vender o teu se ele é bom, né? É igual Sim, serviço, eu não preciso sim, falar mal de ninguém para... Não preciso falar mal do Cláudio para vender o meu, né? sim. Então, eu acho que é uma prática, né, que eu acho que é digna de pena, assim, porque a pessoa, na verdade, ela tá fazendo um desserviço até para a marca, porque se eu sou dono dessa Que nem, marca e eu mesmo, tô vinculada a uma pessoa fazendo esse tipo aquilo ali que eu vi me incomodou. Eu falei assim, legal, não olha o é que o cara tá legal, fazendo, né? exatamente. Sabe, Valéria, que eu olho o teu conteúdo e eu fico vendo isso, assim, eu aponto como tem coisa, como tu falou, tem que sintetizar. Hoje a gente tá vivendo um momento que agora tu tem que, cara, 3 minutos, se tu conseguir. As redes até agora deu uma mãozinha, né? TikTok agora liberou o vídeo em 3 minutos, o Sim, Shorts também em 60 e tal. Ah, o quão é difícil comunicar em tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo, assim, o quanto tem coisa que tu consegue. Às vezes não é aquele pequeno detalhe que tu larga ali naquele videozinho de 1 minuto, cara, assim, cara, nunca me liguei nisso. exato. Às vezes é o óbvio que a gente não fala, né? E o óbvio que a pessoa não percebe. Aí tu coloca num videozinho e tem uma sacada ali, oh, que legal. Uhum, E tu sabe que o TikTok, pra mim, foi uma coisa que eu comecei a usar pra brincar com a minha filha. uhum. Não pensava em usar. E aí, comecei a ver que tinha um monte de filtros diferentes, brincar e tal. E aí, eu usava pra gravar e depois postava em outra plataforma. E é lá no vizinho mais No rico que os caras vizinho, falam. postar, Então, eu comecei a ver que tinha muito ferramental legal para fazer vídeo ali. E no TikTok, eu, na verdade, ainda uso ele dessa forma. Sim, Mas eu acho que ele tem um potencial muito legal para as empresas. As empresas não perceberam. E eu acho que não são todas que precisam até... sim, Eu se já falei encaixar. sobre isso, sobre a TikTokização, né? Uhum. As pessoas ficam perguntando, eu tenho que ir lá fazer dancinha agora para vender, ai, que coisa ridícula. Não, eu É. acho que, primeiro, a coisa mais importante, na verdade, é tu entender, o teu público tá ali. O Uhum. teu público vai gostar de te ver rebolando e fazendo a dancinha ou vai te achar ridículo, Uhum. né? Então, eu acho que quando uma pessoa não estuda e simplesmente migra para as tendências, acaba fazendo tudo errado, a comunicação não chega. Agora, antes tu estava falando sobre os veículos de massa, né? Televisão, rádio. Talvez lá na cidade do interior, lá, o cara Sim, ouve o tem o seu rádio, valor, claro. né? Eu vou ter que comunicar com o rádio. Mas eu vou ter que entender que é lá naquele público. Não adianta lá eu vender anúncio ou fazer alguma coisa pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, que o pessoal não vai ver. O agricultor que está lá no campo, ele não está ouvindo. Ele está ouvindo rádio, de repente, de manhã cedo em algum horário. Então, o mais importante é isso. A plataforma está ali, está me dando uma chance, talvez, de eu mostrar um lado irreverente da minha marca. Trazer alguém ali, fazer uma dancinha junto comigo, né? Ou até mostrar minha cara como proprietário, gestor, enfim. Porque às vezes a pessoa não conhece quem está por trás daquela marca, não entende quem está ali, né? Sim, sem Então, dúvida. eu acho que essas plataformas trazem isso como uma oportunidade para conhecer quem está na empresa e de outra forma, por isso que é rápida. Não é para fazer um vídeo institucional, né? É para... Esses dias um cara falou comigo, a gente quer fazer uma ação de venda, precisa fazer um vídeo, fulano vai entrar, não sei o que, vai fazer... Falei, cara, isso aí vai custar uns 20 mil, isso aí que tu quer. Magrão, pega o celular, bota o teu vendedor a falar ali e vamos. Mas eu entendo que às vezes é Sim. difícil para os caras verem. Uma coisa do TikTok que eu achei interessante, eu vi uma notícia, foi semana passada, até a gente fez o cadastro, eles liberaram aqui uma plataforma de negociação com o criador de conteúdo. Sim. Bem legal, assim, mas ao mesmo tempo eu falei com um cara que foi contactado pelo TikTok. Aí o TikTok ofereceu até uns valores assim, só por curiosidade mesmo. Os caras ofertaram para ele, por exemplo, R$ 1.500 por 20 vídeos de até 3 minutos cada videozinho sobre um conteúdo específico, né? E aí não é nada irreverente, é para tipo conteúdo para ensino, área de ensino. E aí ele tinha um prazo específico para produzir esses vídeos e vender para a plataforma. E aí os caras já apontaram para ele também essa construção que eles estão tentando qualificar o TikTok. E é isso que tu falou, é muito real, assim. A galera às vezes olha, eu preciso colocar alguém. Não, cara, calma.
não sai fazendo loucura, porque deixa a plataforma também amadurecer um pouco, porque Exato. botar uma galera dançando ali não é bem isso. Espera se eles vão realmente amadurecer conteúdo e tal, aí tudo bem, fica de olho, mas... Sim. E nós temos mais esse problema, né? O imediatismo também da galera, tudo correndo. É aquilo que a gente estava falando antes, eu não planejo, eu pensei, eu vou ali fazer, né? Eu não planejo nas ações, eu não penso quais são as etapas, eu peguei, tá, que ideia incrível, eu vou ali fazer. O concorrente O concorrente também, eu vou fazer também, Só que às vezes é uma perda de tempo enorme, né? Porque além da falta de ter um conteúdo específico, né? Por exemplo, não tem muita gente, acho que vai ali para saber sobre pesquisa científica, né? Pois eu é. publico vídeo ali que fala de pesquisa científica, né? Mas dificilmente alguém vai parar para ver isso. Então, é uma concorrência desleal, concorrer com um cachorrinho e gatinho fazendo fofura, né? Então, é complicado. Então, quando a pessoa se posiciona ali, ela tem que entender que é um outro veículo, talvez com um posicionamento diferente da mesma marca, né? E se é que ela quer estar ali. Porque, por exemplo, se eu pedir para os meus pais, assim, se eles não fazem nem ideia de como eles usam rede social, o Instagram e tudo, mas TikTok não é uma coisa que eles vão assistir, né? E talvez assistam e achem que besteira, né? Então, é outro público. Então, eu acho que esse estudo, né? Mais uma vez, o planejamento, parece coisa de professora chata, né? Mas o processo, ele não pode pular as etapas. As etapas existem porque elas foram estudadas e elas fazem sentido. Mas eu acho que não é uma coisa chata. Eu acho que esse é o ponto-chave para o sucesso de muita empresa, né? As empresas não sabem se portar. E isso é uma das coisas que eu acho mais doido, assim, é de chegar na empresa. A gente fez há poucos dias até uma conversa, assim, os caras não sabem a história, né? A equipe não sabe história. Eles não sabem como falar, então, dependendo do treinamento, até eu exagerei, porque nem tem treinamento. O cara chega lá, dependendo do vendedor, ele é atendido de um jeito diferente, porque não tem uma unidade coesa, e aí a empresa não tem personalidade, então assim, a comunicação fica difícil e tudo acaba ficando embolado. E a gente, às vezes, o cara, ele deu certo, porque ele tem um preço bom, um produto bom, está no lugar certo, mas... Na prática, poderia ser muito mais que aquilo ali, né? Não tem um concorrente com o mesmo produto ou o mesmo serviço, ou geograficamente está bem posicionado e está dando certo, está indo. Não aí quer o cara dizer bota que a tá filial bem. e a filial não anda. E aí quebra. O que aconteceu? Estava perfeito, só que não, né? Então, essa lógica que tu trouxe é processo, né? É o processo. Então, muitas vezes ficar na dependência, por exemplo, se o Cláudio atender, show, mas se a Valéria atender, né? Isso não pode existir na empresa. Tu vende um serviço, tu não quer comprar um tênis de um tamanho e outro do outro quando tu vai comprar um tênis. O serviço é igual, só que as pessoas não param para padronizar o serviço. E aí tem pessoas que dizem, padrão é muito chato e tal. Olha a Nubank, né? A Nubank é um case de sucesso em prestação de serviço bancário. E aí, mas lá todo mundo atende bem. Eu sempre comento isso. E aí vocês acham que é uma coisa ao acaso, que o atendimento é incrível para qualquer... Deu a sorte. Não é. Eu dei sorte, peguei o fone, dei sorte. Todas as vezes sorte. Não, isso é um treinamento, é uma capacitação, desenvolvimento de pessoas forte. Deve ter muito investimento nisso, porque... As pessoas estão prontas para um atendimento humanizado a ponto de que a pessoa que está do outro lado, ela acredita que ela é super especial. Né? E eles têm toda aquela coisa de escrever cartinha à mão, mandar cartinha com um brindezinho também. Mas o atendimento à distância, e ele é super personalizado. Então, para conseguir esse nível de envolvimento, de chegar nas pessoas, eles ligam para fazer uma reclamação, né? Tem que ter um planejamento de pessoas, de gestão muito bom. Não é o acaso, não se tem uma equipe perfeita que consegue atender de maneira maravilhosa em todas as vezes que alguém liga, né? Então, não é sorte, isso não existe. Pessoal, quem tá falando aqui não sou eu, tá? É a Valéria, entendeu? Tipo tô assim, repetindo ela tem... teu discurso. Não, mas é que a preocupação que a gente constrói é justamente com esse ponto, assim, ó, é olhar pro contexto do porquê que as empresas não conseguem decolar, e aí tu começa a ficar preocupado quando tu vê assim, os caras estão furando num processo que, cara, se não resolver a gestão ali, não chega nunca na resolução e a coisa vai, se arrasta, e aí os caras trocam de agente. O problema não é as agências, queridos, entendeu? Não é. Valéria, quando tu falou ali, falou assim, não gosto de expor muito da minha vida pessoal, mas a Valéria, além de professora do bem, é mãe, eu não posso
Como é que a não, mãe com lida com certeza. toda essa dinâmica, assim? E dentro de casa, pelo menos, só saber um pouquinho só. Tu falou que tu gosta de comer e tal, e gosta de cozinhar. O que que é a tua gastronomia lá? Primeiro me conta um pouco o que que é. Como é que a Valéria é mãe, assim, Eu sei é? que tu também gosta de cozinhar, né? Bom, a Valéria é mãe. Eu gosto muito de estar com a minha filha, assim, minha filha é o meu tesourinho, meu grudezinho. E é muito difícil estar longe dela, ainda mais agora na pandemia, a gente tirou ela da escola, então ela fica 24 horas comigo, é Big Brother, né? Aham. Então, ela acostumou, alguns momentos eu tive meu marido trabalhando fora ainda, né? E aí ela estava comigo, eu estava dando aula em casa, remoto, e ela brincando, e ela vinha ali conversar com os meus alunos, oi, tudo bom? E ela é super comunicativa. Então, eu tive que começar a gerenciar essa dinâmica que não é muito fácil, né? Porque a gente acaba ficando sem o tempo do lazer ou o tempo do trabalho, né? E ficou tudo misturado. No início foi um pouco difícil para mim, eu confesso, porque ela é quase sempre, não, sempre é minha prioridade. Então, foi muito difícil conciliar as duas coisas para fazer tudo bem feito. Eu não gosto de fazer nada pela metade. Então, mas agora eu acho que a minha rotina está bem mais organizada. Não vou dizer tranquila, porque nunca é tranquila quando a gente tem uma criança de 4 anos em casa, super energética. Mas eu acho que eu gosto mais da minha rotina hoje. Porque dá para fazer tudo, eu faço tudo, né? Eu cozinho, eu lavo, faço tudo, né? Meu marido me ajuda, faz tudo também, ele é pai e mãe. Então, eu acho que por isso, assim, a gente consegue ter uma rotina mais agradável para todo mundo, porque eu acho que, não vou dizer que tira sobrecarga, mas ninguém fica tão sobrecarregado Sim. com tudo. E a tua filha vai compor essa geração que vai chegar nessas novas profissões aí também? Tu já percebe isso? Tu falou agora que ela é comunicativa, né? Super. Bom, ela é aquela assim que chega o cara do delivery para entregar, ela diz: oi, tudo bom? Meu nome é tal, a minha irmãzinha é uma cachorrinha que tem o nome tal, a minha mãe é não sei o quê. Que massa. Ela começa a contar a vida, assim, ela é uma figura. Então, eu não consigo imaginar o que ela vai fazer ainda, mas com certeza envolvida a comunicação, eu imagino. Porque essa geração, ela é muito, muito rápida para tudo, né? Mas eles são hiperestimulados. Isso é uma coisa que eu procuro cuidar muito, né? Ela não tem, né? Ela não pega celular, essas coisas assim, é muito raro. Tem o horário controlado para assistir desenho, né? Eu acho que tudo vai chegar, mas Sim, no momento quanto certo. mais a gente consegue, pelo menos eu, né, como mãe, tento limitar ao máximo nesse momento, porque eu tenho um pouco de receio que esse excesso possa até prejudicar um pouco a infância, porque às vezes a criança vai preferir ficar ali grudadinha numa tela, cheia de estímulos fáceis para o cérebro Não lidar, dá pra dizer que não é do atrativa, que né? né, música, desenho, tudo, do que sair para brincar, né? Eu acho que, bom, isso é uma coisa bem pessoal minha, né? Mas Sim. eu e o pai dela preferimos que ela seja uma criança e consiga sair, brincar. Essa é uma boa recomendação, né? Ser uma criança. E essa construção que tu falou ali da cozinha, vai dar uma de chefe lá também? Ou é aquele... É o lanche? Como é que é essa dinâmica aí? Eu não gosto muito de lanche. Eu gosto de lanche, mas eu gosto de lanche quando eu peço. E quando o meu marido faz hambúrguer caseiro. A gente começou a cozinhar mais coisas em casa, assim, sabe? Porque a gente começou a notar que a gente conseguia fazer, às vezes, melhor do que quando a gente pedia. Então, sim. eu gosto muito de fazer alguns pratos, assim. Do dia a dia, a gente cansa um pouco da cozinha, eu confesso. Mas quando eu vou fazer um risoto, fazer uma comidinha mais elaborada, assim, aí eu já gosto mais. Valéria, a gente está chegando perto de 1 hora de conversa já. Eu queria te fazer 2 colocações. Uma é, primeiro, que eu não te perguntei antes, a Valéria, tu é de Santa Maria? Tu é daqui? Tu veio de fora? Eu nasci em Porto Alegre, mas de eu moro Porto aqui, Alegre. de Porto, De Porto. Mas eu nem sei o que é morar em Porto quando criança. Eu vim pra cá com 1 ano, menos de 1 ano, então... Sou de Santa Maria. Santa Maria fez a construção Já aqui. morei em tanto lugar, não sei quanto, mas voltei pra cá e tô aqui. Me diz uma coisa, a gente está passando por um ano complexo, a gente está chegando perto do final do ano, a gente está tendo essa conversa em outubro, para você se ligar aí, quem está vendo, fora do momento que o podcast vai para o ar. E evidentemente que o ano que vem ele é um ano complexo, porque a gente ainda vai ver o que vai acontecer quanto
pandemia, a gente tem um ano eleitoral, que nunca é um ano, não tem sido um ano tão legalzinho no Brasil. A Valéria é alguém que olha para esse cenário e fala assim, não, eu já sei, eu já fiz o meu planejamento, eu já tenho uma noção que vai ser um ano assim, 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 ou nessa hora tem aquela coisa assim, não, mas pode ser que alguma coisa aconteça e melhore um ou outro fator, e como é que tu olha para frente, assim, sabe? Tu é mais pro positivo ou tu vai mais na tabela ali do racional, entendeu? Eu costumo ser mais racional. Mas eu acho que às vezes dá uma desesperança, assim, que não é legal. Que a gente acaba ficando muito triste. Então, eu costumava planejar mais na minha vida pessoal, assim, os planos para o futuro. Normalmente dava errado, mas... mas assim... Mas foi Foi planejado, pelo dava menos. errado. Mas no sentido de que, até eu acho que é legal falar isso, muitas vezes, por eu estar disposta a mudar o meu planejamento, eu aproveitei ótimas oportunidades e aprendi outras coisas. Então, por exemplo, eu planejava, quando eu terminasse minha graduação, que eu ia para Porto Alegre e queria, né, trabalhar numa empresa grande. Mas aí eu fiz estágio numa empresa de médio porte e eles me contrataram. Opa, legal! E aí me proporam, né, fazer um curso numa área que não era minha. Ninguém queria fazer. Eu fui porque eu queria aprender. Então, essas coisas assim que mudam na vida da gente e a gente tem que estar preparado. Eu acho que muitas vezes as pessoas não se abrem também para coisas diferentes, coisas novas, querem fazer sempre ali ou no seu planejamento, ou na sua lógica mental, diárias, não querem sair daquela coisinha ali, o feijãozinho com arroz. Mas eu já gosto de aprender tudo. Eu já fiz curso de tudo que tu pode imaginar. Mecânica básica até plantadeira de plantio direto, tudo, engenharia de não sei o quê. Então, eu acho que essa diversidade, essa adaptabilidade, assim, isso vem também a fazer com que a gente consiga ver as coisas de uma forma melhor. Porque aí tu pensa, não, eu me reinvento, eu aprendo, eu mudo de novo e eu mudo de novo. Eu acho que isso faz parte, acho que, do profissional que está aí no mercado hoje. Ele não pode achar que tem um ponto final ali, né? Hoje, se formou. Ok, se formou e aí daqui a 2 anos pode estar tudo diferente. Tu está pronto para isso? Tu tem a tua formação técnica básica, e aí? Né? Então, acho que é isso que eu fico pensando, assim. Eu não acho que tem ponto final nunca, né? Eu fiz mestrado, doutorado e eu continuo achando que tem que fazer mais coisa e mais coisas. Então, é nesse sentido que eu vou indo, assim. Me planejo, mas... Isso é uma das coisas que eu achei legal no teu trabalho. E aí eu reforço o que tu estava falando antes do trabalho que tu faz com a galera que está buscando qualificar mais ainda a formação e tal. Porque até um dia eu falei contigo, assim, um dia eu quero saber como é que eu faço. Porque eu sempre disse assim, eu acho a docência muito, muito legal, acho uma área muito bonita. E aí eu falei assim, como é que a gente faz, hein? E aí logo, eu acho que foi um pouco tempo depois eu vi que tu começou a produzir conteúdo falando, ajudando profissionais para se colocar. Há poucos dias tu estava fazendo um curso, né? Um curso de escrita acadêmica. De escrita e tal. Então, para você que está assistindo aí ó, e que está buscando melhorar, eu sei que todo mundo passa por isso. O cara se forma e acha que sabe tudo. Aí depois começa a ver o mercado apertar, depois começa assim, eu tenho que buscar mais qualificação. Eu já falei que eu vou colocar aqui as redes da Valéria, porque realmente eu achei muito legal a forma e eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha me deparado com algum comercial ou né, alguém falando sobre, olha, eu ajudo tu a te posicionar, tu quer fazer mestrado, eu te ajudo a tocar esse caminho. Sim. E isso eu acho muito legal, queria até destacar bem isso, porque realmente assim, eu achei inovador isso. Sabe? Obrigada. Que não, pra mim foi, cara, e é uma coisa assim, cara, eu nunca vi ninguém, mas realmente daqui a pouco fazer mestrado não é tão fácil, pode ser que tu achar um profissional para te ajudar. Sabe que, eu sei que a gente já passou um pouco do tempo, mas a questão, assim, ninguém te ensina a ser professor. Tu vai fazer mestrado, ninguém te ensina. Tu tem uma disciplina de didática lá, mas ela não te ensina nada. Então, tu vai fazer mestrado e tu vai notar que é altamente competitivo. Cada um quer, né, mostrar mais e tem muita disputa de ego, é uma área que é bem competitiva, então as pessoas não te ensinam o que elas sabem. E aí, isso para mim não serve, eu gosto de ensinar tudo que eu sei. Então, eu tento mostrar o caminho das pedras para quem eu posso.
né? Indicando coisas. E aí eu encontrei outros colegas que fazem isso também, né? Inclusive esse curso que... O colega que deu o curso comigo, o Christian, ele também é dessa lógica, assim, de compartilhar o conhecimento, que a ciência cresce assim, né? Ajudando as outras pessoas, formando junto. Então, eu acho que eu penso mais nesse sentido, assim. Sim, né? O mercado só evolui se tu tiver todo mundo cada um põe junto. uma partezinha ali. Então, eu posso ajudar, né? Claro que... né? Agora, como um serviço, eu estou oferecendo, mas eu procuro dar dicas, eu faço tudo que eu posso para aquela pessoa, assim, né? Viro a mãe da pessoa ali, se ela quer. Mas é para a pessoa talvez não passar por algumas coisas que eu passei. E se alguém tivesse me dito, vai assim, faz assim, né? Teria facilitado muito a minha vida. Então... né? Foi por isso que eu comecei a pensar nessa possibilidade. Um serviço, é um serviço, mas também é um pouco social, né? Minha parte de colaboração com o mundo. Valéria, a gente está chegando aqui a 1h10 e tal, e aí o que eu queria primeiro agradecer muito tu ter vindo aqui, enfim. Quando eu comecei esse projeto, eu trouxe justamente assim, eu gostaria de conversar com pessoas que eu acho interessante, ou que têm histórias interessantes, tal, que estão fazendo coisas interessantes. E aí foi legal quando eu pude te convidar, né? E tu aceitar, enfim. E eu sempre tenho solicitado assim pra galera, assim, eu não sei se tu quer deixar um recado, aquele famoso assim, um recado final, quer falar onde é que as pessoas te encontram, conversam contigo, enfim. Então, eu vou, como é que é? Fale para essa câmera, coisa ou outra, vou te colocar aqui. Primeiro, muito obrigado. E aí é toda tua audiência aí. Bom, pessoal, se vocês precisarem, então, de algum serviço de consultoria acadêmica ou até alguma coisa na área de marketing, processos, vocês podem me encontrar no Instagram, @daveigaval, e no Facebook também, né? E vocês vão encontrar o site, vão encontrar mais informações. De qualquer forma, eu quero agradecer muito o convite do Cláudio, né? Que bom que ele me considerou uma pessoa que podia vir aqui falar alguma coisa legal, né? Achei ótimo. Imagina, tinha que vir. Adorei esse papo aqui. Eu acho que a gente anda tão carente até de encontrar as pessoas, né? Eu não saio de casa. É verdade. Foi ótimo. Então, eu tô que nem meus alunos, né? Querendo conversar. Então, achei ótimo. Muito obrigada por me incluir nesse hall de pessoas que têm alguma coisa legal para contar. Tem, com certeza, imagina. Né? Fico muito feliz. Imagina. Galera, então, esse foi mais um Osório Cast+. Eu peço que se você não segue o canal, por favor, se inscreva. Se você curtiu o vídeo, deixe um like. Se você não gostou, pode falar, pode comentar aí, porque pro YouTube que interessa é a interação. Então, tô um pouco preocupado se tu curtiu ou não. Se você é o aluno raivoso da prof, pode xingar também. A gente, né? Tudo de boa. Tô zoando aqui. Primeiro, assim, não, tenho certeza que todo mundo que assistir esse vídeo vai gostar bastante. A gente falou muito sobre gestão, hoje sobre marketing, porque quando eu criei o canal, a ideia também é falar de forma que as pessoas, que o empresário, que quem queira empreender, possa, talvez, em alguma frase, alguma fala, ajudar ele a girar a chavinha, aquela percepção que, não tinha me dado conta disso, então tenho certeza que essa conversa aqui vai ajudar alguém a virar a chave, com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.